É difícil para nós humanos aceitarmos a verdade de que somos falhos, de que não viveremos para sempre, de que não somos o centro do universo, de que não vamos conseguir todas as respostas. E até então você pode se perguntar, ou até mesmo pensar que todas essas afirmativas que eu fiz agora podem ser questionadas. Afinal, ser falho é não morrer? Ou não podemos ser o centro dos nossos universos, já que tudo que percebemos está à nossa volta? O que são todas as respostas? Será que precisamos mesmo delas? Eu fiz esse vídeo, na verdade, para falar de arte. Porém, eu não sabia bem como começar. Eu só queria começar alguma coisa, uma coisa original, mas parece impossível. Então, como de costume, eu entrei numa crise existencial, que é o nome comum agora usado para qualquer crise que tem a ver com pensar demais ou... Primeiro, porque eu me sinto meio esquizofrênico falando sozinho. E segundo, é pela essa noção que a gente tem da falta de conteúdo, porque parece que todo mundo já fez de tudo, saturando tudo que havia para ser dito. A lei da causa e efeito aqui se aplica de uma forma cíclica, onde a causa é um efeito e o efeito é outra causa. A arte possui múltiplas definições e interpretações. Muitos autores já passaram sobre esse assunto. As significações foram acumulando com o passar dos anos. Alguns já acham que a arte pode estar em tudo, dependendo de como se observa esse tudo. Ideia, objeto, criação, cultura, o humano e seus filtros de realidade, um conjunto de signos que se perdem em si mesmo. A palavra arte, que vem do latim ars, não sei se é assim que se pronuncia, na verdade se designa a uma habilidade, o que se aplica bem por se tratar de uma produção tanto conceitual e material. A habilidade, apesar de parecer um requisito técnico, também pode ser uma habilidade involuntária, inconsciente, de captar informações e referências do mundo à nossa volta. Funciona como uma ponte entre o artista e o mundo. A arte está atrelada à linguagem, comunicação e percepção de mundo. O termo utilidade geralmente é para designar uma arte que não foi criada com a intenção artística, assim como a intenção religiosa ou como ferramenta, sendo que o valor nunca está no objeto em si, mas sim no que ele representa. Ainda temos resquícios dessa visão mística de representação, quando, por exemplo, uma foto é rasgada ou um desenho é deteriorado. Tememos não só pela perda daquela memória, mas também em como aquilo afeta o objeto representado. Como no ritual voodoo, quando ferimos a imagem, também estamos ferindo o suposto real que ela representa. Sem perceber, criamos essas relações e o apego é muitas vezes gerado por esse fenômeno de significado. É provável que o surgimento do que entendemos como arte deve existir desde a Idade da Pedra, onde surgiram as primeiras danças tribais, ferramentas e pinturas nas paredes das cavernas. A arqueologia é um dos principais aliados para tentar entender essa arte do passado. Mas primeiro temos que vislumbrar o que foi esse primeiro momento. A Idade da Pedra em si começou há 3 milhões de anos atrás, quando os primeiros primatas começaram a utilizar de ferramentas. Algumas teorias foram desenvolvidas para explicar como nossa espécie chegou no que é hoje, como o surgimento da grama em excesso, sendo o principal motivo para nossos ancestrais abandonarem as árvores e começarem a andar sobre 2 pernas, com o surgimento do Homo erectus. Outro fato interessante é a possibilidade de que nossos ancestrais teriam consumido muitos cogumelos alucinógenos que possibilitariam o aumento da nossa capacidade cerebral de forma muito mais rápida. Haviam diversas batalhas entre as tribos do gênero Homo, sendo que se predominou foi o Homo sapiens, que significa homem sábio. Hoje sabemos que ele não é tão sábio assim, né? Os principais motivos dessa soberania, que é bem retratada no filme A Guerra do Fogo de 1981. É possível que há 40 mil anos o homem já era capaz de se comunicar através de linguagem verbal, e desde que nos entendemos como seres comunicativos, também somos seres artísticos. Também há indícios que o nosso planeta passou por 5 eras dos gelos diferentes, o que tornou o fogo e as cavernas nossos principais aliados para se defender do frio. Não se sabe ao certo a causa das glaciações, podendo ser por diversos fatores como a composição da atmosfera, movimento de placas tectônicas, mudanças de órbita da Terra ou até o possível movimento do Sol em torno da galáxia. Em média, o planeta experimenta 10 mil anos de era quente a cada 90 mil anos de era do gelo, o que nos colocaria às vésperas de uma próxima era do gelo.
Existem várias teorias de arqueólogos sobre por que pintavam animais em caça, talvez como um ato religioso, ou como um planejamento, ou contando uma história que já aconteceu. Existem indícios de que nossos ancestrais pintavam animais nas paredes e depois surravam esses animais até que o animal real ficasse enfraquecido, novamente como um tipo de voodoo ou um ritual mágico. Desde aquela época já havia uma preocupação com a forma e o movimento, com imagens sobrepostas que nos lembram as pinturas futuristas, onde o objeto deixa um eco no seu movimento. O fascínio do homem pelos céus também já era representado, com a adoração do céu e da lua, o que pode já ter sido também os primeiros deuses. Cenas que já podiam representar danças também já formariam algo no âmbito do primeiro teatro, de uma adoração da natureza e dos animais, que também já retratavam a sexualidade da época, que inclusive poderia ser tanto entre pessoas do mesmo sexo ou com animais, já contando com registros de adoração de objetos tanto fálicos ou de representação de vulvas, também com indícios de objetos que eram usados como consolos. Também podemos perceber o que foi a herança com os padrões de desenho egípcio, consistia em desprezar a visão de perspectiva. O desenho se preocupa mais em organizar as figuras nessa espacialidade linear. Apesar disso não ser uma regra, possuindo suas exceções na época paleolítica. Dependendo dos locais, também podemos encontrar padrões de desenhos diferentes. Alguns mais pictóricos, outros mais bidimensionais. Parece também já haver um esforço na tentativa de representar o volume através da iluminação. Era utilizado sangue animal, fezes, argila, gordura animal para criar pigmentação usadas como tinta. As cavernas foram nossos primeiros museus, e nossa habilidade de criar e de transformar o mundo à nossa volta se tratava de desenvolver uma linguagem que permitia evoluir mais rápido e repassar os conhecimentos. Desde então preservamos certos hábitos, como o de guardar coisas, o sentimento de preservação da memória e até o desejo que cria personificação por objetos, o que permitiu também uma objetificação do outro. Também no surgimento de esculturas e totens que representavam os deuses. A Vênus de Willendorf, que foi feita aproximadamente há 28.000 anos atrás, antes de Cristo, não se sabe ao certo a sua função, mas acredita-se que ela seja a representação de alguma deusa da fertilidade, utilizada como amuleto. O objeto podia representar expressões humanas. Esses humanos poderiam ser equiparados a esses objetos de expressão. Toda essa expansão cultural de milhares de anos também foi em conjunto com a nossa expansão cognitiva. Tanto a música, a dança e as narrativas místicas e de adoração a deuses para contarem suas histórias e mitos. Infelizmente, muito se perdeu naquela época, mas também ainda existe muito a ser descoberto. Sempre há descobertas novas na arqueologia, e esse vídeo é um milésimo de resumo do que foi todos aqueles milhões de anos. A arte tribal é, apesar de sua riqueza e natureza cultural única, que mais se aproxima dessa arte ancestral, assim podendo nos dar uma noção do que foi essa arte antiga, né? Acredita-se que os primeiros instrumentos foram de percussão, assim também sendo uma introdução ao mundo dos ritmos, como os primeiros experimentos, a voz como forma de desenvolver a fala através do canto. Também já foram encontrados indícios de uso de flautas feitas de ossos. Também de maneira cíclica, a dança estimula a música, e assim também temos as primeiras experimentações de corporalidade da época, que pode ter sido considerado os movimentos mais livres e puros pela ausência de referências que temos hoje. Esses movimentos logo foram adequados ao âmbito ritualístico, como agradecimentos e pedidos de colheita e de caça. A cultura influencia a arte. A comida, a sexualidade, a sobrevivência foram nossos primeiros fatores de desenvolver a religião e o que seria arte também. Surgiu a necessidade de pedir o que só a natureza poderia fornecer e de tentar suprir a solidão da experiência humana, a proteção dos males da vida. A ideia de sacrifício também é bem antiga, o que também foi o princípio do nosso entendimento monetário. É preciso dar algo para receber outra coisa em troca. É preciso perder para ganhar. Agora me deparo com um vídeo que parece que nunca vai se completar. Talvez nada dê conta da abstração que é perceber esse todo. Então por que pensar em arte ou em qualquer outra dessas coisas é importante? Talvez porque se não pararmos para pensar por nós mesmos, vai ter alguém que vai? Porque o ato de tomar decisões é um ato político.
E a arte também é uma forma de manipular as suas decisões. Agora vivemos numa época bem diferente da época das cavernas. Porém, sempre que saímos de uma caverna, parece que entramos em outra caverna. Diferente do que acontece na alegoria de Platão. Vivemos consumindo informação e não sabemos o que fazer com toda essa informação. A comunicação sempre funcionou assim também. São caixas dentro de caixas. A forma como as palavras se conectam. Criamos um hiperlink e não sabemos onde vai dar. De tornar as coisas em comum. Muitas vezes eu me perco na relativização dessas palavras. Do que seria comum de fato. O comum não pressupõe uma banalização, mas também não é algo extraordinário. Também nos perdemos na dicotomia do absoluto e do específico, da verdade e da mentira, do real e o imaginário. A verdade não precisa doer. Eu termino esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Meu nome é Harrison Pierre, eu sou professor de artes e produtor cultural. E se gostaram, deixa um like e se inscreve. Esse vídeo faz parte de um projeto, eu pretendo fazer uma série maior, falando mais sobre arte e sobre filosofia. Até mais.